Palavra de Deus, capítulo número 6 de Isaías. E o negócio tá sério, hein? O negócio tá sério porque de lives nossas lá de trás para as lives de agora, que o Senhor tem falado, meu Deus do céu, que a sujeira iria para fora, que o escondido ia aparecer, que as máscaras iam cair, que o lixo ia ser revirado. Quem lembra que o lixo seria revirado? E na live de segunda-feira o Senhor disse que os anjos desceram na marcha, e o Senhor, pelas orações da igreja, pelas orações dos irmãos, o povo unido na oração, Deus está fazendo, tá? E o preço para essa gente que colocou inocente no lugar de culpado, prepara. Porque hoje, nesta noite, vou pregar a palavra primeiro, tá bom? Depois eu vou falar com vocês. Porque nesta noite, assim como aconteceu durante esse dia aí, esse reboliço todinho que está acontecendo aí, para as máscaras caírem, para aparecer a verdade que está bem, né? E não adianta, gente, é o fio solto. Eu sempre prego para vocês aqui e falo, não adianta. O fio solto do novelo está sendo puxado. Então, para os irmãos que me acompanham há bastante tempo aí, sabe muito bem disso que eu estou sempre falando aqui. A pastora está sempre falando, gente, ó, o fio solto. O fio solto. Esse fio solto fica sempre uma ponta, que aí vai puxar e aí vai começar a desenrolar todo o novelo que está embaraçado, né? Isso está embaraçado. Então, não tem para onde correr. Quando o fio é puxado, a ponta do novelo, né? O fio é puxado, começa a aparecer aí as coisas que estão ocultas, né? Lá do arco da velha, né? E aí depois que aconteceu isso aqui, espia bem. Para vocês que é muito, a gente precisa falar porque o povo é chato, nós também somos um pouquinho, né? O povo é chato, nós também somos um pouco chato também. É porque quando as coisas acontecem, a gente precisa falar, né? Porque quando não acontece, eles vêm cá na gente, né? Então, quando a coisa acontece, a gente tem que falar. Tem que falar. Tem quantas lives que o Senhor vem desmascarando essa gente? Agora, veja bem. Vou falar para vocês aqui em bom tom. Pra você me entender. Vou falar bem com bastante paciência aqui, calmaria. Vou falar para vocês aqui. A ponta desse novelo que começou a desenrolar lá dentro, né? Sobre os atos do dia 8 de janeiro, que vai ter que ter uma boa indenização para essa gente que está lá pagando pelo que não fez, vão ter que começar a pagar pelos seus erros, pelas suas maldades, pelas suas falcatruas, né? E não é só isso. Não é só isso. Vou falar porque o Senhor falou no meu coração enquanto estava aqui buscando de Deus uma direção para essa live. Não é só isso. Você está pensando que é só isso? Não, não é só isso. Isso que apareceu aí, dessas notícias das câmeras que foram aí, né, para todo mundo ver, não adianta querer inventar mentira. Não adianta querer, porque contra fatos não há argumento. Contra fatos não há argumento. Não adianta. O que todo mundo já viu aí, para todo mundo ver, eu não fui a única que vi, todo mundo viu, é escancarado para todo mundo ver, tá bom? O chefe lá do exército do outro lá, então veja bem, todo mundo está vendo, escancarou. Contra fatos não há argumento. A igreja está orando, o povo está orando. E você acha que Deus não está ouvindo a oração do povo? É claro que está ouvindo. O Senhor está ouvindo, está respondendo. E agora, em bom e alto tom aqui, eu vou falar para vocês. Esse fio de novelo que hoje foi começando a puxar, espera que depois desse tem outro fio de novelo para ser puxado. Qual, pastora? Das caixinhas mágicas. Tá bem? Os das caixinhas mágicas. Esse aí que até hoje ninguém apresentou os códigos, foram pedidos e então tá tudo quietinho.
Eu não posso falar muita coisa, porque eu já perdi um canal por conta de falar. Embora eu não aguento ficar sem falar, eu tenho que falar. Porque quando as coisas não acontecem, as pessoas vêm em cima da gente. Mas há mais de 4 anos orando pela nação brasileira. Há mais de 4 anos pregando para a nação brasileira e orando pela nação brasileira. Andando pelos estados brasileiros e decretando. A igreja online orando conosco todos os dias, minhas moderadoras, vocês intercessores em todo o Brasil e mundo. Quantos irmãos que pagam preço aí na oração, no jejum, estão passando aí, e os maus pedaços que os outros irmãos estão vivendo lá dentro da Papuda e da Colmeia, Então, ou seja, não está sendo fácil para aqueles irmãos que ali estão. Mas a minha mãe, que hoje está com 88 anos, fez agora em fevereiro, ela diz assim: a vergonha só era meio quilo. A vergonha só era meio quilo. Então, muita gente ficou sem ela. Muita gente ficou sem ela. Então, essa raça aí não tem vergonha. Não tem vergonha. Então, agora é o momento que os ânimos vão começar a ficar muito aflorados. E temos que orar pela família do capitão, porque o menino lá perdeu a paciência, mas perde mesmo. Tem coisa que perde paciência. Tem coisa que perde a paciência. Então, temos que estar orando, tem que estar intercedendo. E parece que a irmã hoje mandou uma mensagem, mandou um e-mail para mim, pastora Aldrene. Vamos levantar aí uma CPI. Eu tô brincando, gente, mas ela falou sério. Pastor, vamos levantar aí uma campanha de 21 dias pelos senadores e pelos deputados que estão a favor da nação brasileira. O pedido dela está aqui anotado. O pedido dela está aqui anotado. A nossa CPI aqui é no joelho, você sabe disso, né? A nossa CPMI aqui é no joelho, A nossa CPMI aqui é no joelho. Nós vamos para o joelho daqui, isso daí, 21 dias de campanha, é a nossa CPMI aqui. Então nós vamos. A irmã mandou uma mensagem para mim, no e-mail. Pastora, vamos começar a levantar um propósito de 21 dias para os senadores e para os deputados que estão aí ajudando o Brasil. Então, eu aceitei aí o e-mail da irmã. Vou dizer para vocês aqui, nós vamos levantar, então, que dia, pastora? Que dia, pastora, essa semana vai dar uma recuperada na alergia. Mas na semana que vem, vamos embora. Na semana que vem, nós bota mais 21 dias de campanha para a vida desses abençoados que estão lá trabalhando para que o Senhor venha jogar por terra todo impedimento. Amém? Eu não posso deixar de pregar a palavra, né, gente? Vocês sabem disso. Começo pregando a palavra, depois eu vou falar o que Deus está mostrando para mim. Porque, na verdade, depois desses acontecimentos aí, prepara, porque vai ser assim, um puxando, não vai ter para onde fugir. Não vai ter para onde correr. Como já diz o ditado popular brasileiro, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Agora, só que aqui eu costumo mudar isso aí, porque se correr, Deus pega. Se correr, Deus pega. E se ficar, Deus pega também. Não tem para onde correr. Se correr, Deus pega. Se ficar, Deus pega do mesmo jeito. Então, não tem para onde correr. Isaías, capítulo número 6. Todo mundo já chegou na minha live, já pode começar a compartilhar, tá bem? Já pode começar a curtir, porque quando você curte o YouTube dele, que você gosta. Bora lá. Isaías, capítulo número 6, versículo de número 8 a seguir. Diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fiquem morador, e a terra seja assolada de tudo. E o Senhor afaste dela os homens, e do meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada,
como o carvalho e como o azieira, que se depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Ministério profético de Isaías, no capítulo 6. Isaías, um profeta, um dos profetas maiores, que mais profetizou acerca do Messias. Não preciso estudar mais esse contexto, porque você já está cansado de me ouvir falar sobre Isaías aqui. Mas Isaías era um homem culto, inteligente, poeta, e ele dava orientações políticas na gestão exterior, né, do rei. E ele começou a destacar-se no seu ministério a partir do versículo 6, do capítulo 6, na verdade, de Isaías. Porque ele vai falar logo após a morte do rei Uzias. E Uzias, em 2 Crônicas, capítulo 26, foi um bom rei. Foi um bom rei. Foi um bom rei estimado. Ele abriu vários poços. Ele era amigo, como diz lá em 2 Crônicas 26, amigo da agricultura. Tinha vários exércitos, formou vários exércitos, tinha várias armas, poder bélico. Enfim, Uzias foi um homem que teve um período de quase 52 anos de reinado. Ele começou a reinar com 16 anos de idade. Então ele foi um bom rei até ele se exaltar, se orgulhar e começar a querer fazer coisas que não era para ele fazer. Por exemplo, consagrar, oferecer sacrifício a Deus, o que não era para ele fazer e era apenas para os sacerdotes. Então veja bem, Isaías agora vai se destacar, vai ser chamado, consagrado por profeta. Justamente no período em que Uzias tinha morrido, Isaías vai começar a profetizar tanto no reinado de Uzias, que acabou, veio Jorão, veio Ezequias. Ele praticamente foi profeta nesses períodos desse rei Acaz. Então veja bem, ele ouve a voz de Deus. Ele vê o templo do Senhor se enchendo, a glória do Senhor, os serafins, que eram labaredas praticamente, né? Anjos ministradores, mas porém anjos de fogo ardente, né? E estavam ali com Isaías. E diz lá a história que na época de Uzias era um povo que falava muito, né? Era um povo meio conversador demais. Então Isaías pede para que seus lábios sejam purificados do pecado. E o Senhor assim faz. Olha lá, um anjo com uma tenaz, uma brasa tirada do fogo e toca nos lábios de Isaías. E Isaías vai ouvir a voz que vai dizer para ele: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele foi levantado para profetizar, para dizer que Babilônia invadiria Israel. E também dar conselhos ao rei da Assíria, para não fazer aliança contra Judá. Mas os conselhos de Isaías não foram suficientes, porque quando as pessoas estão determinadas para fazer a maldade, quando as pessoas estão determinadas a serem pessoas ruins, por melhor que sejam os conselhos, por mais que venha da parte de Deus, eles não querem ouvir. Porque tem pessoas que se acham autossuficientes. E no período de Isaías, né, no período do rei Acaz, ele vai dar conselhos ao rei. Acerca da palavra de Deus: não faz aliança com a Síria contra Judá. Não faz. Porque se fizer, vai vir a cobrança. Por quê? Porque Deus compra a briga desse povo. Essas pessoas que acham que pode criar ou fazer alianças malignas para prejudicar o outro, você pode ter certeza. Deus não aprova certos tipos de aliança. Se isso for para maldade, Deus não aprova nenhuma. Nenhuma.
Então Isaías foi levantado para profetizar nesse período. E agora ele está dizendo aqui, Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Foi a palavra de Isaías para o Senhor, quando o Senhor dá uma direção para Isaías do que ele ia fazer. Então diz, versículo 9, então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, vede na verdade e não percebeis, engorda o coração deste povo e endurece os ouvidos, e fecha-lhes os olhos, para que não venha a ver com os seus olhos, a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração, e converte-se e a ser sarado, a converter-se e a ser sarado. Então disse eu, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Certamente aqueles que o Senhor chamou e que um dia disseram ao Senhor, eis-me aqui para fazer o que é certo, para fazer o que é correto, para fazer o que é bom, para fazer o que é justo, estão perguntando até quando, Senhor? Aqueles que foram chamados por Deus, foram tocados por Ele, tiveram de Deus o toque, sentiram a presença de Deus, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, viu o Senhor encher a sua casa com a fumaça, com o seu séquito, com os seus anjos, os serafins com ele. Veja bem, Isaías sente Deus de perto, e ele sente uma grande responsabilidade de dizer, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Senhor, eu vivo no meio de um povo que tem lábios impuros. E o Senhor vai tocar com um anjo que pega uma brasa do altar e toca em Isaías e diz assim, eu vou te enviar a esta gente, um povo que de fato tem ouvido, mas não ouve. Eita, labandaçou! Um povo que de fato tem olhos, mas não vê. Um povo que de fato tem coração, mas não entende. É para essa gente, Isaías, que eu vou te enviar. É para esse povo que eu vou te enviar. E você vai dizer para eles, Isaías, que a cidade vai ficar deserta. Vai ficar deserta a ponto de não ter moradores. Isso é toda uma história que eu preciso contar para vocês aqui, que infelizmente hoje eu não tenho tempo. Mas escute aqui. Eu quero chegar no contexto daquilo que o Senhor me revelou para esta live, para esta noite. E eu espero que você entenda que você não seja como esse povo do passado que tinha ouvidos e não ouvia. Tinha olhos, mas não enxergava. Tinha coração, mas endurecia para não entender o que o Senhor estava falando. Isaías disse, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando? Isaías disse ao Senhor. Versículo 11, então disse eu, até quando, Senhor? Aí vem a resposta do Senhor para Isaías, até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afasta dela os homens do meio dela, da terra, e seja grande o seu desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois se desfolharem, ainda ficarão firmes. Assim a santa semente será firmada. Isaías está falando de um período em que Babilônia invade Jerusalém, leva o povo cativo, o restante vem e vai ser assolado novamente. Depois esse povo é espalhado por toda a terra, entra também no reinado de Roma, né, o Império Romano, e eles acabam indo para outros países, para outros estados, e eles ficaram praticamente com pouca gente. Mas o Senhor está trazendo aqui, na revelação para Isaías, no ato profético, que Isaías recebe de Deus a palavra profética, o Senhor está dizendo, mesmo que reste a 10ª parte. Eita, glória! Mesmo que reste a 10ª parte. Essa 10ª parte será pastada. Essa 10ª parte será cuidada. Essa 10ª parte, como o carvalho e como a azinheira, elas vão florescer, vão frutificar, mesmo que se os seus galhos, as suas folhagens sejam cortadas. Todavia, ela vai florescer de novo. Aí eu lembro de Jó, capítulo 7, 14, ou 14, 7. Bora confirmar. Que diz que há esperança para a árvore.
que mesmo se for plantada e a sua raiz envelhecer na terra. Jó, capítulo 7, versículo número 14. Bora ver se é isso mesmo aqui, para não ter que errar com você. Jó 7, 14, é 14, 7, gente. 14, versículo 7. Jó 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. E se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Isaías está falando do Emanuel. Isaías está falando do Emanuel, de Jesus, que viria para Israel e deixaria aí esse renovo, né, da casa de Davi, que brotaria novamente. Então eu tenho uma palavra nesta noite, tirada de dentro da palavra, dentro da Bíblia, no contexto para você entender que Isaías vai profetizar, vai falar acerca das invasões de Babilônia em Jerusalém, vai aconselhar Acaz a não entrar na confusão, vai aconselhar Acaz a não fazer aliança contra Judá, porque certamente não ia dar bom para eles. Isaías aconselhou, falou, está no capítulo 7. Você vai ver Isaías falando e aconselhando Acaz, mas não deram ouvido. Não deram ouvido. E o próprio Isaías recebe, no capítulo 6, a ordem de entregar, de falar para esse povo, e o Senhor mesmo disse, olha, o povo que tem ouvido, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Tem um coração, mas é duro. Não quer entender. Então, veja bem, quando a pessoa não quer entender, quando a pessoa faz que está certo, quando a pessoa faz que é surdo, né? Eita, meu Deus! Aramanchou! Você está entendendo? Quando a pessoa finge que é burra, tem gente que finge que é burro. Tem calma, tem gente que finge. Tem pessoas que fingem. Porque é tipo um camaleão. É um camaleão. Ele se adequa ao ambiente, tá? Para poder camuflar o predador, tá bom? É o camaleão. Ele fica no ambiente, você olha para ele, assonso. Eita, Jesus, vou falar, Jesus. Assonso. Tá? Se aqui for branco, ele fica branco. Se ele for para ali, for preto, ele fica na cor disfarçado. Esse é o camaleão. É o sonso que fica ali só para disfarçar o predador. Tá bem entendendo isso aqui? Tá entendendo isso aqui? Você tá entendendo isso aqui? Isaías está dizendo, Senhor, até quando isso? Até quando isso, Senhor? Que o povo tem olho, mas não quer ver. Tem ouvido, mas não quer ouvir. Tem um coração, mas é duro. Até quando isso? O Senhor respondeu. Até que fiquem assolados toda a terra. E que não haja moradores. Até que todo mundo vai embora. Mas, vem aqui. Mas a 10ª parte que ficar, será pastada. Ô glória! Labanchou, Bianasoremandará. Será pastada. A 10ª parte que ficar será pastada. E, ainda que é cortada os seus ramos, as suas folhagens, dará renovo. É lógico que Isaías está apontando para o Emanuel, para Jesus, que viria para Israel e que traria renovo para Israel. E também aponta para aquela gente que também tinha ouvido, mas não queria ouvir. E nós entendemos que nos dias de hoje há pessoas nesta natureza, há pessoas desse jeito, não quer ver, finge que é certo, finge que é surdo, finge que não está vendo nada, não está acontecendo nada. Mas o Senhor sabe até quando essa gente vai ficar disfarçada. Até quando esse povo vai ficar camuflado nos seus erros. Até quando esse povo vai ficar camuflado nos seus enganos, nas suas maldades, fazendo e achando que Deus não está vendo. Fazendo e achando que o Senhor não está olhando. E que o Senhor não levantou ninguém na terra. Ei, hello! Assim como o Senhor levantou no passado homens e mulheres
Ele ainda levanta hoje. Assim como o Senhor disse no passado, assim diz o Senhor ainda hoje. A palavra de Deus diz assim, diz o Senhor. E se ele disser, vai ficar, o lugar vai ficar deserto, fica deserto. E se ele falar, o lugar vai ter plantação e vai jorrar água, vai ter plantação. Porque a boca dele o disse. Assim como ele disse, olha Isaías, a 10ª parte dessa gente que ficar. Eu lembrei de Elias. Eu lembrei de Elias quando disse, Senhor, mataram os teus profetas, só eu fiquei. O Senhor disse, não, Elias, que prepotência sua. Só eu fiquei? Não, Elias, eu separei 7.000 homens. Eita glória! Eu separei 7.000 homens, Elias, que não dobraram os joelhos perante Baal. É esse remanescente que ficou. É esse povo que restou. Labandara sóbia. Que o Senhor está dizendo, eu vou pastar este lugar. Eu vou fazer brotar neste lugar. Eu vou trazer renovo neste lugar. E tem o renovo de Deus tem. Foi cortada as galhas? Foi arrancada as folhas? Foi. Alabandara sóbia. Mas ao cheiro das águas, ela brotará. E o Espírito Santo de Deus esta noite está falando com você, não importa quem arrancou suas folhagens. Não importa quem puxou teu tapete. Não importa quem disse acabou. Não importa quem disse não tem mais jeito. Não importa quem está dizendo, olha, não tem mais solução para o teu problema. O negócio agora é só mesmo, é Deus. Nós sempre sabemos que é Deus. Nós sempre acreditamos que é Deus. Mas você e eu precisamos em várias vezes dizer, Senhor, até quando? E o Senhor nos responder até. Se ele falar até, eu tenho que esperar. Até eu tenho que esperar. Mas quando ele começa a agir, ele vai mandar, inclusive, lá no capítulo 7 de Isaías, os próprios filhos de Isaías que eram sentença. Aqui no versículo 7, veja bem, capítulo 7, versículo 3 de Isaías. Então disse o Senhor a Isaías, agora toma o teu filho, Jazube, sai ao encontro de Acás, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro. E o filho de Acás, o filho de Isaías, tinha um nome profético, como quem diz, o remanescente voltará. Eita glória! Eu vou repetir, talvez você não entendeu. No capítulo 7 de Isaías, Isaías já tinha falado para Acás não se envolver com aliança com o rei da Síria, contra Judá. Isaías já tinha avisado. Agora o Senhor manda Isaías ir lá ter com Acás e levar o seu filho. Porque o nome do filho de Isaías era uma sentença. Os 2 filhos, naquela época tinha muito disso. Então, o primeiro filho de Isaías leva, e o filho de Isaías chama-se Jazube, que quer dizer o remanescente voltará.